Bom dia, queridos, a paz seja com todos. Mais um domingo estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Online, nossa DBQ Podcast. E primeiramente eu quero dizer que você é muito bem-vindo da nossa live, né? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, né? E hoje eu tô aqui novamente com as minhas irmãs, a Clécia, a irmã Leonilde. E eu creio que hoje vai ser uma bênção, não vai, meninas? Em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai falar conosco. O nosso tema é poderoso, né? Hoje. Forte. E em nome de Jesus vai ser bênção, né? Desde já eu quero te incentivar. Compartilhe esse link, o link dessa aula, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão ser muito abençoados através do conteúdo dessa aula. Amém? Amém. Então vamos orar? Isso, vamos. Amém. Então vamos orar. Amém. Vamos fechar nossos Glória a olhos. Deus. Você em casa também, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, nós te adoramos Amém, e te Jesus. engrandecemos Nós queremos nessa glorificar, manhã, meu Deus, pela teu tua santo palavra, nome nessa Senhor, por tudo que o oportunidade, Senhor Espírito vai nos Santo. entregar nesse Vai andando momento. essa mão, Meu Deus, Deus, fala sabe conosco, tudo, ministra os nossos querido. corações, Ministra mesmo, ministra o Espírito coração de Santo cada de pessoa que Deus. está em casa. Se alguém Amém, iniciou essa live, Senhor, com o Senhor. coração aflito, que o Senhor possa trazer paz Traga a esse mesmo, coração, Espírito Santo que haja de Deus. libertação nesse lar. Meu Deus, essa é a nossa oração, é a nossa fé, que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria através da tua Em palavra nome nessa do manhã. Senhor Em Jesus, nome meu do querido. Senhor Jesus, fica conosco, é o que nós pedimos. Usa a vida das tuas filhas Usa poderosamente, mesmo, Senhor. Jesus, Essa é a nossas nossa vidas, oração, Pai. essa é a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu passo a palavra para as minhas irmãs, né, que também vão dar bom dia para vocês, que eu falei, e vocês não deram bom dia para esse Verdade. povo bonito. Bom dia, família, né, para vocês que estão aí em casa. Hoje nós vamos trazer, né, mais um ensino em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui neste lugar. Ele já te trouxe, né, já te conectou aí para você participar dessa aula junto conosco. E nós queremos, né, desejar um lindo e abençoado dia para vocês. Assim, E a irmã Leonilde agora vai dar um a irmã bom Leonilde dia. vai dar um bom dia. Bom dia, que a paz esteja conosco, né, nesse domingo tão maravilhoso. Eita, Que glória. Deus possa nos abençoar grandemente, a nossa vida, a nossa família. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E aí, né, para você que está em casa, nós vamos começar a nossa aula falando desse tema super importante, né, um tema que está aí na atualidade, gerando, né, muitos conflitos em meio à sociedade, né, é um tema atual e que ele é bastante comentado, divulgado, Polêmico. discutido e muito polêmico, né, pastora Cris? Demais. Demais. E nós estamos aqui para compartilhar com você hoje o que diz, né, a Bíblia, o que diz a palavra do Senhor a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas. Eu quero começar falando para você que hoje nós estamos na lição 6. O tema que será abordado da nossa revista, a pastora Cris está aí mostrando para você que está em casa. Ainda temos essa revista com temas, né, muito polêmicos, mas que a igreja precisa estar aprendendo, né, discutindo sobre esses temas, para que você não fique aí alienado, só vendo o que o mundo ensina através das mídias, das redes sociais, mas que você também possa abrir a sua mente, você que está em casa nessa manhã, abrir a sua mente para o novo de Deus, porque Amém. com certeza é Jesus, é o Espírito Santo que vai estar falando aos nossos corações através desse tema tão importante. E eu queria só fazer um comentário, Clécia, né? Que uma das coisas que mais me impactou dessa aula, que hoje nós estamos em 2024, né? É a primeira vez que nós vamos abordar temas assim na escola bíblica, que estamos abordando temas assim na escola bíblica, e a gente vai ver que isso desde 2018, 2019 já era pauta, a igreja já era pauta para essas pessoas. Isso. E hoje que a igreja está se abrindo para debater esses assuntos à luz da palavra de Deus, né? Exato. Então, antes eles já estavam lá falando sobre nós e a gente estava aqui, né? Sem, na verdade, Se se envolver. posicionar, né, como igreja, como
filhos de Deus, porque, né, nós como discípulos de Jesus, o que é que nós temos feito para abrir o coração, a mente, né? Porque tudo começa na mente. Verdade. E aí, como que muitas vezes os pais, eles podem orientar os seus filhos a respeito desses temas, porque isso, essa realidade hoje, né? O nosso tema fala sobre conhecendo os inimigos da família. E aí, as crianças, elas estão hoje ouvindo isso diariamente nas escolas, os amigos. Muitas vezes nem os pais não estão por dentro do que tem acontecido. Mas é para isso que a igreja, ela serve hoje. Ela não é somente para a gente falar, né? O essencial é falar de salvação, é cumprir o ID de Jesus, mas esses temas, eles estão inseridos, né, dentro hoje do contexto da igreja, da realidade. E a gente não pode ficar sem falar sobre esse tema. Verdade. E para dar início, eu acho bem interessante a gente falar sobre essa introdução. Nós vamos ler um capítulo, mas eu quero ler essa introdução porque eu achei muito importante. Há alguns anos, um vídeo viralizou nas redes sociais como trecho de uma palestra, na qual um ativista da causa LGBT declarava a intenção de destruir a família. O discurso se deu durante um evento em São Paulo, em outubro de 2019, e deixou claro que o movimento ali representado deveria se opor abertamente ao conceito tradicional de família. Isso não é novidade, né, para nós, porque nós temos visto esse ataque, né, pastora Cris? Direto. E nós, como igreja, nós estamos aqui para promover a paz. Não estamos aqui para ser pessoas que desejam o mal, né, desses ativistas. Nós queremos o bem, nós queremos a felicidade deles, mas nós temos os nossos, como é que a gente fala? Princípios, né? Exatamente, essa é a palavra. Nós temos os nossos princípios. Assim como eles têm os seus objetivos de vida, eles têm os seus pensamentos a respeito da sua vida, nós também temos, porque nós vivemos à luz da palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Então, eles acreditam, né, no seu modo de viver, que é o certo, e nós acreditamos e temos a certeza, a convicção de que nós somos chamados por Deus. Então, se fala tanto hoje, né, como é que a gente fala a palavra religiosa, né, preconceito, né, contra a religiosidade. E aí, né, as pessoas, hoje nós que sofremos, não é, esse preconceito, porque cada dia mais. Exatamente. A igreja hoje é que vem sofrendo um preconceito porque defende os princípios que ela acredita. Então, isso a gente vê que esse discurso, né, desses grupos não é de hoje. Só que hoje eles estão mais organizados, eles estão se posicionando, né, em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade, não é, Cris? Né? Hoje eles querem entrar não só entrar no ambiente escolar, eles querem entrar dentro do módulo de ensino, eles querem ser notados dentro do conteúdo das escolas, eles querem ser notados em todos os lugares, eles querem obrigar, né, por exemplo, pastores, padres a realizarem, por exemplo, casamento homoafetivo, né? Então eles não querem, não é mais uma questão de respeito, agora é uma questão de prioridade, né? Eles querem impor aquilo que eles consideram que é o correto, que é o certo para toda a sociedade. Impor, né? Para nós, porque a palavra que eu estava procurando é sobre intolerância religiosa. Isso. Porque, na verdade, nós sofremos isso, porque nós não temos os nossos princípios respeitados. Porque nós não estamos aqui como igreja impondo que eles aceitem os nossos princípios, só que sejamos respeitados. Mas a gente está aqui para trazer a luz onde há trevas. E eu vejo que hoje já passou, né? Nós que entendemos do sobrenatural, porque o Espírito Santo é que nos direciona, nós sabemos que isso já é uma guerra espiritual. Não é mais uma coisa assim, né? Física, natural, né? Não, é uma guerra espiritual,
onde esse contra-ataque, ele está, o objetivo maior não é, igual a Cris falou, né, é nos ambientes sociais, não, é dentro da nossa casa. Porque, na verdade, como essa introdução, ela já traz, né, bastante conteúdo pra gente conversar, né? É verdade. Porque o que eles realmente queriam desde muito antes, na verdade, desse discurso, desconstruir a família tradicional. Exatamente. Aí eu pergunto pra você que tá em casa e pra minhas irmãs que estão aqui comigo, em que momento a família tradicional é um problema e um empecilho para que essas pessoas vivam a sua vida da maneira que elas entendem que é correto? De que maneira a família tradicional é um problema? Né? Não existe esse problema. Mas para que haja uma imposição desse modo de vida, é necessário que se desconstrua na mente de toda a sociedade o conceito de um padrão. Isso. Porque para que haja essa imposição, tem que haver a quebra de um padrão, tem que haver a desconstrução. E é exatamente essa desconstrução que é o grande problema. Porque muito antes, desde o começo da palavra de Deus, a gente tem lá desde Gênesis, a primeira coisa que o Senhor instituiu na terra foi o quê? Adão e Eva sejam fecundos e se multipliquem. Isso. Né? Então, antes de qualquer outra coisa, já tinha sido estabelecida a família tradicional. Exato. E o que nos chama a atenção também, quando fala que nesse discurso que aconteceu lá em São Paulo, mas isso aí é pauta que está acontecendo a todo momento no mundo inteiro. Mas aqui chama a atenção porque as pessoas lá, eles não questionaram, como fala aqui, e não demonstraram, né, nenhuma falta de coerência com o que eles acabaram de ouvir. Ou seja, aqui tem uma pergunta também, mais um questionamento. Mas por que destruir a família? Essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Porque eu vejo que esse padrão que foi estabelecido por Deus, ele é um padrão onde Deus ele quer o que é unidade. Ele quer que homem e mulher eles, né, se unam, que eles serão só uma só carne, como Deus ele nos criou. E o homem e a mulher, eles foram feitos para multiplicar e encher a terra. Mas a família tradicional hoje é assim, a família tradicional, a gente vê que ela quer ser, as pessoas, né, desses grupos, eles querem destruir esse padrão. E aqui mais à frente fala assim, que nos dias atuais, os conceitos de famílias encontrados, todo tipo de resposta, nós encontramos vários tipos de respostas. E aqui cita alguns exemplos, que para alguns trata-se de um núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Alguns, né? No caso, nós fazemos parte desse grupo. E a família tradicional ela é formada entre a união de um homem e uma mulher. Já para outros, uma família é constituída a partir de pessoas que se ligam por laços afetivos, independentemente de sexo ou idade. E existe também até outros que possibilitam chamar de família um indivíduo e seus animais de estimação. Ou seja, esses conceitos alternativos, ele não está, né, dentro dos princípios estabelecidos por Deus. E é por isso que nós, como igreja, nós nos posicionamos, porque nós estamos aqui para ensinar aquilo que Deus ele nos deu a missão de ensinar para as futuras gerações. Porque a desobediência, né, através do pecado, e a desobediência é que as famílias são destruídas. E nós vemos que o intuito de Deus é formar famílias onde exista a paz, onde exista o amor, onde exista, né, o perdão, onde essas famílias elas, né, conquistem, na verdade, o reino dos céus, que essas famílias sejam salvas. Esse é o principal objetivo de Deus, né, que nós sejamos felizes como família. Mas, assim, eu quero fazer a leitura agora para a gente poder entender um pouco mais. O texto bíblico que está citando aqui no início da aula é Salmo 127 e 128. No Salmo 127 fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ou seja, o Senhor é o criador da família, né? Se o Senhor não estiver inserido ali no meio daquela família, em obediência, essa família ela não vai, né, continuar uma família unida, uma família, né, onde cumpre os princípios da palavra de Deus. E a tendência dessa família é o quê? É muitas vezes vir um divórcio, muitas vezes os filhos, eles, né, ter uma vida aí totalmente sem rumo, porque quando nós andamos em obediência, o pai, ele vai ser o sacerdote do lar, ele vai amar e respeitar a sua esposa, a esposa, como uma mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, ela vai andar em obediência, ela vai orar pelos seus filhos, e conhecendo a palavra do Senhor, o que é que essa família vai fazer? Ensinar os seus filhos no caminho em que se deve andar, né? Então essa família, ela tem tudo para dar certo, ela tem tudo para ser uma família feliz quando a gente anda em obediência, não é verdade, Cris? E sim, e é interessante que todos esses princípios, né, que tu foi falando, eles são encontrados na palavra de Deus, Isso. né? Sobre a questão da mulher sábia, do marido que dá vida pela sua esposa, Isso. A né? gente vê em Provérbios, né? Se você ler Provérbios, você vai aprender Tem muitos conceitos, né? Isso. Principalmente sobre família, né? Sobre a construção da família. Tem bastante isso, né? Sobre os filhos, a Isso. obediência. E a marca, eu achei muito interessante isso que a Clécia apontou, que a marca é que o quê? Essa família, ela vai o quê? Se reproduzir. Ela vai gerar outra família saudável. Exatamente. Né? E quando a gente fala, né, sobre a obediência, nós podemos ver que muitos desses grupos que são organizados aí, o que é que eles fazem? Eles vão exatamente contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deixou esse padrão, né? Então, muitas vezes, eles vão contra de maneiras até absurdas mesmo, provocando a nossa fé. Mas nós estamos aqui para orar, para nos posicionar, porque se todos os grupos nessa esfera da sociedade podem se posicionar, por que a igreja não pode se posicionar e falar a respeito desses temas, né? E colocar as nossas opiniões? A senhora quer falar alguma coisa? Estamos, né, continuando. No Salmo 128 fala assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, né, um ensinamento de Jesus para nós hoje, de Deus para a nossa vida, como é feliz quem teme o Senhor. Né? Então é por isso que nós defendemos esse padrão estabelecido por Deus, porque nós tememos ao Senhor, porque nós amamos o Senhor, porque nós cremos e andamos no caminho em que o Senhor quer que nós venhamos a andar. E a gente vê no capítulo 28 que tem uma lista de bênçãos, né? Que vem exatamente porque essas pessoas andam no caminho do Senhor, né? Isso. Então, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, quando a gente é obediente, tudo nos vai bem. Não é verdade? E vou continuar falando mais um pouquinho aqui da apostila, que tem várias coisas, mas eu vou resumir, que já vou passar para a nossa irmã falar, dar continuidade sobre o conceito da família, né? Deus criou a humanidade, como a Cris até citou antes, a partir do núcleo familiar. Você já parou para pensar como o Criador poderia ter feito instantaneamente milhões de pessoas? Eu achei isso interessante. Imagina, Deus. Vai, Adão. Sim, ele poderia. Não, eu vou... Se multiplica. Vou gerar aqui milhões de pessoas de uma vez só, instantaneamente, né? E aí, né, fazendo isso... Eu acho incrível como Deus, ele trabalha com princípios, né? Tudo que Deus vai fazer, você observa que ele sempre estabelece um padrão, né? Quando ele envia Jesus, né, como Messias para que ele fizesse a obra redentora da cruz e ressuscitasse, eu até brinquei sobre isso numa pregação que eu preguei no Dia das Mães, né? Que diz que os filhos que tem que pregar para as mães, né? Aí eu até brinquei sobre isso, eu falei assim, Jesus, ele era Deus, ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele poderia ter aberto os céus, né, e vindo cheio de glória para a terra, né?
Ele poderia ter vindo do mar, ter feito como lá na abertura do Mar Vermelho, ter aberto o mar e ter saído de dentro do mar e ter vindo para a terra. Exato. Né? Ele poderia ter vindo no vento, num redemoinho. Sim. Né? Mas por onde foi que Deus enviou Jesus para a terra? Através da barriga de uma mãe. Né? Então, mais uma vez ali, o Senhor reforça o princípio da família tradicional através da vida do seu filho nascendo a partir de uma família tradicional escolhida pelo próprio Deus. Isso, e como a gente sempre fala aqui na igreja, nosso pastor, que tem um ensino muito abençoado, então você que ainda não veio participar dos nossos cultos, né, da nossa escola bíblica, você venha participar. Ele sempre fala onde estaria, né, a justiça de Deus, porque Deus é amor. Mas se ele perdoasse os nossos pecados, e onde estaria a sua justiça? Porque Deus estabelece princípios e ele mesmo, né? Ele mesmo se submete a eles. Isso é verdade. Porque Deus, ele é poderoso, ele poderia simplesmente, né? Não, vou perdoar. Mas aí onde estaria a justiça? Os atributos de Deus não podem entrar em conflito, exatamente. Né? Até a lei da semeadura. O Senhor, aquilo que ele estabelece, ele mesmo cumpre, né? Isso, porque Jesus é o nosso maior exemplo, né? Como que a gente pode fazer algo se a gente não estiver, né, seguindo o exemplo de Jesus? E aí eu vou falar só um pouquinho aqui que fala assim sobre os inimigos da família. Eu vou só, né, entrar aqui nesse tema que a irmã vai citar alguns inimigos da família. Sendo a família uma instituição divina, não é de espantar que o diabo, o nosso inimigo, ele se opõe a ela. E é interessante porque aqui fala que desde ao longo da história, o diabo ele sempre tentou atrapalhar os seres humanos para que eles não vivessem as bênçãos do ambiente familiar. E cita alguns exemplos, como um irmão que odeia o outro a ponto de matá-lo, como Caim e Abel, que a gente conhece a história, adultério e divórcio, desonra dos filhos. Sempre aconteceu isso desde o Antigo Testamento. Desde a gente tem o caso de Tamar e Aminon, né? Que ele violenta a própria irmã da família de Davi, né? Sim. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, o diabo ele sempre tentou atacar o núcleo familiar. Isso, mas hoje o que acontece? Além do diabo, nós temos outras áreas de tentação, né? O diabo, o mundo e a carne. Nós somos tentados pela nossa carne, nós somos tentados pelo diabo, porque a palavra de Deus fala que ele está todo tempo ao nosso derredor tentando nos estragar. Alguém a que possa devorar. Então a gente tem que estar atento. O diabo, o mundo que está aí com com suas astúcias aí para poder passar esses princípios, muitas vezes até que assim meio que despercebidos, porque muitas vezes as pessoas são até enganadas. E a irmã vai citar alguns desses inimigos, né, mais na frente. E a carne, né, aqui mesmo cita assim, ó. Mas note que não é o diabo que efetua esses atos. Ele é o tentador, que está lá em 1 Tessalonicenses. Isso, não consegui falar. Tessalonicenses 3:5. Mas é a nossa própria cobiça humana de nossa natureza pecaminosa. Porque nós temos essa natureza pecaminosa, já nascemos com, né, essa probabilidade de pecar por causa da natureza humana. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, consolador, né? Ajudador, e ele vai nos livrar, porque a carne, ela nunca se converte, mas quando a gente submete a nossa carne ao Espírito, nós podemos vencer sim o pecado, não é verdade? Porque nós, como família tradicionais, a gente ama servir ao Senhor, e é por isso que nós amamos também seguir os princípios da palavra. E nós queremos o melhor para todos. A gente, como igreja, a gente quer que, assim como a palavra de Deus deixou os 2 mandamentos, que nós amamos a Ele sobre todas as coisas, também amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E quando você tem uma experiência realmente com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, pode ter certeza que todas essas convicções que vocês têm, né, que as pessoas têm, de que os princípios da Bíblia eles já estão arcaicos, com certeza você vai, né, deixar de seguir esses princípios e vai viver o princípio da palavra de Deus, a obediência.
E eu queria só fazer um comentário também, né? Referente, tipo assim, muitas vezes a pessoa talvez está assistindo a gente e cresceu. O Wesley tá dando um recado para nós. Amém. Só, né, resumindo aqui. Às vezes a pessoa cresceu num ambiente em que ela foi criada, por exemplo, ela e a avó, né? Cresceu ali, às vezes, os irmãos, porque não tiveram contato com os pais. E às vezes você esteja se perguntando, né? Como é que eu vou me inserir dentro dessa realidade da família tradicional, do homem, da mulher e dos filhos, sendo que eu não tive, né? Esse contato. Eu não cresci nessa realidade, nesse ambiente familiar que vocês estão falando nessa aula, né? Sim. Queria trazer a pergunta para as irmãs aqui. Eu creio que a partir do momento, né, que a gente olha mesmo para Deus, para a Trindade Santa, que você tem uma experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Você reconhece ali que tem alguém que morreu de amores por você, que tem um Deus que te ama e ele é a nossa... Você ganhou um pai ali, né? né? Ele é a nossa família, né? Muitas vezes você não tem um pai aqui, né? Mas você tem um Pai celestial que cuida de você. Você tem Jesus que é o nosso, né? Aquele que é o nosso irmão, né? Assim, é o nosso Salvador. E ele é a nossa família. Ele é o nosso amigo. E o Espírito Santo, ele tá cuidando da gente. Ele tá consolando, ele tá cuidando, ele tá guiando. Para que uma família mais maravilhosa do que essa, né? Imagina você ser parente do próprio Deus. Exatamente. Eu acho que isso aí, ele supre todos os vazios que você tem na aula. Amém, exatamente. Então você arrasou na resposta, é isso mesmo, né? A palavra de Deus fala que todos aqueles que o receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você foi adotado, você é filho de Deus, né? A paternidade do Senhor está na sua vida, mesmo que você não tenha crescido com o seu pai, mesmo que você não tenha tido ali um núcleo familiar saudável, né? Mas hoje você tem a paternidade de Deus na sua vida. Cabe a você agora restabelecer esse princípio na sua descendência. Né? Você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, tem a missão de se casar e ter filhos e criá-los para a glória de Deus. Né? Amém. E eu passo a palavra. A gente se empolga, gente. Não saiam daí. Amém. Glória a Deus. Esse conceito de família, ele é muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que vocês acabaram de falar, que vêm do mundo que não conheceu pai e mãe, né? Então ele se torna assim, tipo, revoltado, né? Porque não teve esse conchego, esse conhecimento, né? E a gente vê muitas pessoas falar que é do lado errado por causa dessa situação. Ah, eu não tive pai, eu não tive mãe. Verdade. Então, a família é muito importante porque quando a gente planta, você vai colher, né? Uma família, ela tá aqui para fazer a diferença, né? Mas nós não vamos olhar. Hoje a gente vê tanto exemplo que às vezes as pessoas perdido e se encontra com o Senhor. E quando ele se encontra, ele se torna uma pessoa diferenciada. Né? A gente vê tantas pessoas que foi criada às vezes no Rio de Janeiro, naquela favela, né? E hoje ele se tornou uma pessoa, né? Diferenciada. Desde pequeno já aliciado para o crime, né? Para as drogas, para tantas coisas erradas, né? Porque Deus, ele é assim, quando ele tem o seu, ele tira ele dá a luz, ele mostra a verdade. Eita, glória! E quando nós andamos na verdade, nós não somos pessoas do escuro. Então, gente, isso que é maravilhoso. Aqui ele fala assim, ó. Os inimigos da família são próprios da nossa casa, né? Porque que nem a irmã Cresce acabou de falar. O diabo, ele está ao nosso derredor. Então, qual é o papel dele? É de nos perturbar. É de tirar a família, né? Do seu tempo. Né? Pai não tem mais tempo para filho, porque hoje pai quer trabalhar para dar conforto para filho. Atenção ele não dá.
Então os filhos já começam revoltados, porque não teve atenção. Ah, não, eu vou dar um notebook. Vou dar um PlayStation, um iPhone. Ele quer dar algo, né? Vou botar meu filho na escola particular, ele passou o dia todinho lá na escola. Hoje os pais querem botar o filho o dia todo, que é para não ter, assim, aquele trabalho, ele ter tempo para trabalhar. A mãe já fica feliz quando o menino vai para a escola. Tem que investir o tempo, né? É verdade. Então os pais não têm mais esse tempo. O pai quer comprar um monte de coisa, mas o mais precioso que um filho hoje precisa é o tempo, é o cuidado. Você leva... é onde Satanás mais trabalha nisso, né? Exatamente, para roubar esse tempo de qualidade da família. Né? Para roubar a qualidade, justamente. Porque aí é onde os filhos querem se revoltados e a família se torna, essa família, inimigo dentro da própria casa. E aí a sociedade que vai ali, coloca os princípios. Isso. E aí, se você, pai, mãe, que está nos assistindo, não instrui o seu filho, as novelas, os filmes, os seriados, a Netflix, o YouTube, alguém vai ensinar seu filho. É verdade. Né? Não sabemos se vai ser o que você quer que ele aprenda, mas ele vai aprender alguma coisa. Aqui na conclusão, que o nosso tempo já acabou, né? Ele fala, os inimigos da família estão cada vez mais intrusivos. É o nosso dever conhecê-los e não permitir que ganhe o espaço em nossos lares. Para o povo de Deus que crê na Bíblia, é preciso ser atento, perspicaz e tomar um firme posicionamento, resistindo a essas contaminação. A família está sob ataque como nunca antes na história. Nós, os que conhecemos a sua origem divina, devemos defendê-la e preservá-lo. Então é isso. É através da palavra de Deus é que nós vamos ter uma família construída na verdade. Porque o que é que liberta a família? É a verdade. Então, quando nós temos a verdade, nós somos libertos, as famílias são libertas, você vai enxergar o que é certo e o que é errado, você vai buscar viver os princípios que Deus deixou. Então, a sua fé, ela vai estar no lugar certo. E você não vai mais ir por outro caminho errado. Você vai andar no caminho certo, que é a palavra de Deus. Porque ele é a luz que nós precisamos para andar no caminho que ele deixou para cada um dos seres humanos, né? Então, que nós vamos ficar com essa palavra, né? Conceito de família, né? Nós temos que estar na palavra de Deus. Se você quer ter um conceito de família, vá para a palavra, porque sim, aqui você vai encontrar aquilo que você está precisando. Amém? Amém. E eu queria só finalizar, né? Eu acho muito interessante. Satanás, ele é um planejador milenar, né? Ele não tem pressa para destruir nada. Ele só joga a isca dele e espera que as coisas aconteçam. E muitas vezes elas realmente acontecem como ele planejou, né? Porque o que acontece é... Se você parar para observar, a família, ela é um ambiente de cuidado, ela é um ambiente de cura, de ensino, de tratamento. Se você observar filhos que eles foram criados nesse ambiente, eles têm um comportamento completamente diferente, muitas vezes, de pessoas que não tiveram esse cuidado, esse contato. Né? Seio familiar que abraça, que cuida. Esse seio familiar que abraça, que cuida. Faz toda a diferença no desenvolvimento cognitivo, psicológico, emocional da pessoa. Né? Faz total diferença. Então, Satanás, ele trabalha exatamente para minar isso no seio familiar. Então, eu quero dizer para você, esteja atento na sua casa. Né? Às vezes, você tem vivido num ambiente de conflito. Né? Vem para cá para a igreja. Terça-feira a gente tem campanha. Vem fazer uma campanha pela sua família. Peça direcionamento divino, como a irmã Leonilde falou, né? É muito importante nós levarmos Jesus para o seio da nossa casa, porque quando você leva Jesus para dentro da sua casa, eu lhe garanto que um milagre vai acontecer. Quando Jesus ele entra na casa de Lázaro, a ressurreição. Quando ele entra na casa do Zaqueu, teve conversão, arrependimento. Ele até devolveu o que tinha roubado.
né? Então, quando Jesus quando ele entra na casa de Jairo, a filha dele também ressuscita, né? Então, é impossível Jesus entrar na sua casa, na sua família e não acontecer algo extraordinário lá, né? Então, permita que o Senhor entre na sua casa e você vai ser muito abençoada, sua casa vai ser muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus. E eu vou deixar a Clécia, né, para ela fazer os nossos convites finais de hoje. Então, que aula abençoada, né? Nós louvamos Passou muito rápido, ao gente. Senhor. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisava falar, mas o tempo é curto. Mas eu quero, nessa manhã, convidar você, venha para a Escola Bíblica também presencial, todos os domingos, às 9h30, logo após o culto da manhã. Você vem e traga seus filhos, porque hoje o que nos preocupa é como que será, né, o futuro das próximas gerações. Porque se a gente hoje não se preocupar em trazer os nossos filhos para a igreja, né, para que eles possam participar dos ensinos na igreja, como que vai ser, né, a mente dessa criança? Então nós queremos convidar vocês. Temos o culto da manhã, todo domingo, às 8h da manhã. Nós temos o culto para os adolescentes, às 16 horas. Nós temos logo após esse culto, o culto da família, às 18 horas. E logo no fim, né, já do dia, mas ainda temos sim também o culto para os jovens às 20 horas. Então, manda o seu filho, incentiva ele. Né? Se for preciso, venha com ele, mas faça algo, não deixe, né, o diabo destruir a sua família. Esse é o nosso convite para vocês hoje. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém. Pedir para a irmã Leonide fazer essa oração final. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Venha nos visitar, vem participar conosco. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te dê um domingo de descanso, de renovo e uma semana de bênçãos e vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse domingo, meu Pai, tão maravilhoso. Tantas famílias, Pai, que estão precisando, Pai, da Tua palavra, da Tua direção. Que o Senhor possa tocá-lo nesse momento, Pai, que está ouvindo, meu Deus, essa mensagem. E que o Senhor vencer com cada um que está precisando, meu Pai, de uma direção. Que o Senhor abençoa a vida das famílias que está, às vezes, nesse momento, passando por dificuldade, por luta, mas que você venha olhar para o Senhor e saber que Ele é o caminho. Que sem Ele nós não podemos chegar a lugar nenhum, mas com o Senhor nós somos mais que vencedor. Por isso, que Deus abençoe grandemente esse resto de domingo e que cada família se sinta abençoada nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.